Olá! Hoje, mais um dia e infelizmente completando aí os 100 mil falecimentos, dizemos aí e somos solidários a todos aqueles que perderam. Nossa introdução vai ser um pouquinho diferente pela seriedade do assunto. Mas com muita alegria também, trazemos uma pessoa muito especial para nós, Dr. Fábio Leal, que está trabalhando junto com a gente. Olá, Dr. Fábio! Olá, Jaime, desculpa. Olá, prazer estar aqui Tudo com você. bem? Coisa boa. E nosso querido amigo Rodrigo Portuga. Tudo bem, Portuga? Tudo bem, tudo bem. Então tá bom. Olha Cada vez só. mais cabeludo. Eu tô vendo. Falamos hoje, hoje é mais uma das continuações sobre uma conversa que tivemos sobre uma exposição do DPL, Docentes pela Liberdade, falando sobre a relação da cloroquina, medicamentos e alguns dados sobre o comportamento do vírus na sociedade, e achamos interessante ter conversa aí, então, com pessoas especializadas, com pessoas com gabarito, para a gente poder tirar algumas dúvidas. Doutor Fábio, seja mais uma vez muito bem-vindo, e eu peço ao senhor, por favor, se apresente. Obrigado, Jaime. Bom, meu nome é Fábio Leal, eu sou médico infectologista. Eu faço parte do grupo de pesquisadores do programa de oncovirologia do Instituto Nacional do Câncer e sou professor de medicina na área de infectologia na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Eu também sou um dos pesquisadores responsáveis pelos ensaios clínicos que estão sendo feitos para a testagem da vacina contra o coronavírus. São Caetano do Sul, a USCS, é um dos 12 centros selecionados pelo Butantan e pela Sinovac, a empresa produtora desse produto investigacional ainda. A gente não pode chamar necessariamente de uma vacina, porque ela ainda precisa ser testada e a eficácia provada, mas nós fazemos parte desse esforço. Perfeito, doutor. Prazerzaço ter o senhor junto com a gente, viu? Doutor, fala uma coisa. Portuga, se você me permite, já começo. Na sua experiência, é muito vasta os sintomas que se observa entre os pacientes que estão contaminados com corona? É muito amplo quanto se diz? Olha, é interessante você começar com essa pergunta, Jaime, porque os alunos da medicina com os quais eu tive uma sessão hoje, justamente remota, como a gente está fazendo, virtual, uma das coisas que a gente estava conversando é como é difícil de categorizar a infecção pelo coronavírus, por esse novo coronavírus, porque a gente está tentando colocar ele dentro de uma classe, ou seja, a gente pode dizer que isso é uma infecção que entraria dentro do grupo das infecções respiratórias. A gente até pode dizer pela forma como o vírus se transmite e pela forma como a pessoa apresenta os sintomas na maioria das vezes, mas o Covid-19 é uma entidade clínica tão ampla e tão variada, atingindo tantos diferentes sistemas do organismo e de um modo tão variado dependendo do indivíduo, que é difícil até a gente qualificar ela como uma doença específica de uma parte do corpo. Porque, como você bem sabe, a maioria das pessoas sabe, ele principalmente afeta o sistema respiratório, então sempre a maior preocupação é a questão de insuficiência respiratória, do desenvolvimento de uma pneumonia desencadeada pela infecção, mas existem muitas outras complicações que inclusive podem ser a causa principal da morte de uma pessoa ou do agravamento do quadro de Covid-19. E isso passa por sistema renal, passa por sistema nervoso, passa por sistema circulatório, com as tromboses que podem acontecer. Então, a resposta curta, depois de já te dar a resposta longa para essa pergunta, é sim, ele é tão variado e tão extenso quanto realmente parece ser para a impressão pública. É uma doença bastante com múltiplas facetas. Entendi. Quer fazer uma pergunta, Portuga? Não, eu não sei. Isso que você me falou realmente é engraçado, porque eu lembro que quando começou todo. Primeira vez que vi as notícias, e eu, aqui no meu canto, né, subestimei, as notícias vinham assim: olha, síndrome respiratória
perigosa, igual a SARS de 2001 ou 2002, que aparece na China. Foi mais ou menos assim as notícias, né? Não sei se você lembra. E eu falei, caramba, né? Puxa, que sério e tal. E a SARS-CoV-1, que é o vírus que é parecido com esse, né? Que é o MERS SARS-CoV-1, são amiguinhos, né? São parentes da SARS-CoV-2. Eles dão sintomas parecidos, mas me parece que a SARS-CoV-2 vai um pouco além. Ou a gente nunca conseguiu dar tempo de ver se além da SARS-CoV-1 ou da MERS, né? Que é o que surgiu lá no Oriente Médio. Eu fiz uma série de perguntas que eu enviei para você. São dúvidas mesmo, né? Que foi exatamente na evolução desse quadro sintomatológico que as pessoas foram descobrindo cada vez mais coisas, né? Eu lembro que até mais ou menos fevereiro, março, se falava muito como uma grande pneumonia, que evoluiu para uma síndrome respiratória, como é que eles chamam de SARS, né? SB, síndrome respiratória aguda grave. Estresse respiratório. Grave, aguda respiratória. SR. Isso mesmo, que é muito ruim, é péssimo, que dá aquela aparência de vidro fosco nos raios-x. E aí o negócio começou a ver que saiu. Não, peraí, tem mais coisa aí. Ele evolui para outras coisas, né? E aí um dos pontos que eu lembro até hoje de uma pesquisa da Suíça, foi a primeira vez que eu vi algo relacionado a essa palavra. Eles já estavam tratando não, mentira. Eles já estavam olhando para a doença como uma endoteliose sistêmica grave. Sim. Era esse o termo que eles soltaram lá da Suíça. Não, isso aqui não é uma pneumonia. A pneumonia é a forma de entrada, mas ele pode se espalhar para outros órgãos onde tem endotélio e tem o maldito do ACE2, que é uma proteína relacionada ao controle de pressão e que tem em outros tecidos, né? Então ele tem invasão do sistema nervoso, ele passa, né, todo o sistema sanguíneo. É um negócio louco. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, esse negócio é bizarro. Ele é bizarro porque ele é extremamente cruel, né, a partir do momento que ele sai desse estágio. Então eu fiz até um gráfico ali que eu fiquei, poxa, me parece, veja se eu estou errado, eu posso estar totalmente errado, mas me parece que ele tem uma fase, eu estou chamando de fase, mas não sei se alguém oficialmente considerou, né, se a OMS considera como fases, né? Uma fase de sintomas gripais que evolui para sintomas de pneumonia até um síndrome de estresse respiratório. Disso ele pode evoluir para algo sistêmico. E aí tem um terceiro ponto que estão se verificando, são notícias de julho para cá, de problemas ou sintomas a posteriori da doença, que vão surgir 3, 4 até 5 meses, talvez por uma vida inteira que ninguém sabe ainda dizer, né? Então são essas 3 fases, não sei se eu fui claro. O que você sabe, o que tem sobre isso aí? Então, não, faz muito sentido o que você está colocando, Rodrigo, porque a gente, conforme... É difícil a gente começar a falar de fases a longo prazo quando a gente tem uma doença que a gente conhece há meio ano, né? Então é justamente isso, é um processo que... Eu acho que as considerações que você fez no início fazem muito sentido em relação a por que será que essa está sendo tão diferente das outras duas que inicialmente eram tão semelhantes, né? MERS e o SARS-CoV-1 começaram muito igual ao que a gente teve nesse quadro inicialmente. E aí depois as coisas foram se modificando. Porque parece que, nesse caso aqui, aqui a gente está falando de hipóteses, né? É de que o que está fazendo isso ser tão diferente é o fato de que esse vírus ele é muito mais contagioso. Ele consegue se transmitir, se disseminar com muito maior facilidade do que os outros dois que são os mais semelhantes, como você citou. E aí, a consequência disso foi que ele conseguiu infectar milhões e milhões de pessoas, enquanto os outros dois ficaram na casa dos milhares. Quando você tem um número tão grande, a variação clínica também de apresentações e de pessoas que são acometidas pela doença também aumenta. Então, realmente, a gente não tem certeza. O seu raciocínio é muito lógico e faz sentido que talvez o SARS-CoV-1 e o MERS pudessem apresentar outras características clínicas que eles sequer tiveram a chance de apresentar, como o SARS-CoV está tendo no contexto do Covid, né? Até para esclarecer para as pessoas que a gente fica usando esses termos, uma vez um, outra vez o outro, mas para muita gente, às vezes isso não é tão claro. Quando a gente fala de SARS-CoV-2, é que a gente está falando do vírus, né? E quando a gente fala de Covid-19, a gente está falando da doença. Então, quando a gente fala, eles são muito semelhantes, é porque os vírus são muito semelhantes, né? O SARS, o MERS e o SARS-CoV-2. As doenças já nem tanto.
E aí entra o segundo aspecto do que você estava colocando, Rodrigo, que a molécula de entrada no organismo, a porta de entrada no corpo humano para esse vírus, é uma molécula, como você falou, que as iniciais em inglês são ACE, em português a gente chama de ECA2, ela está distribuída no corpo em diversos tipos de célula. E aí faz sentido, inclusive, de que os sintomas possam ser os mais variados, porque aonde você tiver célula suscetível a esse vírus, e para a célula estar suscetível, basta que ela tenha essa chavezinha, essa fechadura, na verdade, que o vírus vem como uma chave e consegue entrar, você vai ter sintomas relacionados aonde o vírus conseguiu entrar, né? O local onde o vírus conseguiu entrar. E aí isso pode ser em qualquer lugar, por exemplo, onde você tenha um endotélio que tem essas moléculas. E, por exemplo, uma coisa muito interessante, só para finalizar com uma curiosidade. A gente sabe, é de conhecimento comum, que uma característica muito peculiar da doença do Covid-19 é a perda de olfato. Uhum. E você fala, nossa, tem um componente neurológico nessa doença. Sim, tem. Isso é complexo, ainda tem muita coisa que não se entendeu como o vírus consegue fazer esse comprometimento neurológico, que também é variado, tá? Ele dá alterações em algumas pessoas, como se fosse um quadro de esclerose múltipla, ou seja, uma doença neurológica degenerativa. Às vezes é uma coisa mais pontual, como, por exemplo, a própria perda de olfato e paladar costuma ser uma alteração neurológica. E o que se percebeu, pelo menos um estudo que saiu recentemente, é que as células que são auxiliares aos nervos, que são responsáveis, né, o olfatório e o nervo que é responsável pelo sabor, eles têm células auxiliares. E parece que o vírus compromete essas células auxiliares do olfato, dificultando, inclusive, a recuperação desse sentido. E como faz muito pouco tempo que a gente está lidando com essa doença, a gente sabe que tem pessoas que estão permanecendo meses sem olfato. Se elas vão recuperar esse olfato, esse sentido ou não, só o tempo vai dizer para a gente se esse comprometimento foi permanente ou não. Mas, ou seja, o vírus pode afetar diversos sistemas e diversas células, causando essa variedade de sintomas. Excelente. Doutor, fala uma coisa para mim. Hoje eu estava vendo pela imprensa sobre a possibilidade da testagem, se for assim correto dizer, da vacina a partir da inoculação da própria vacina e depois do vírus, para ver como ele se comporta no corpo humano. Então, você tem um contato direto do vírus obrigatório no corpo humano de pessoas que, em tese, não tiveram contato com ele. Como é que se dá esse procedimento? Porque aí a gente tá falando de uma testagem, pelo que eu entendi na imprensa, que é uma tentativa de redução do tempo de trabalho para ver como é que essa vacina está indo e tal. E se eu não estou enganado, eu estou me referindo à vacina inglesa, né, a produzida por Oxford. Desculpa, fala. Não, eu só ia lhe colocar, Jaime, que eu confesso que eu não vi essa informação em nenhum órgão oficial e eu vou te falar dos princípios que a gente tem em pesquisa clínica. Sim. E entre esses princípios, que são regidos por diversos documentos que foram justamente originados, como a Declaração de Helsinki, existem alguns pilares da questão ética na construção de projetos de pesquisa clínica e na testagem tanto de novas medicações como de vacinas, que vão respeitados independente da situação que a gente estiver vivendo. E isso foi criado justamente por um outro momento de crise que a gente viveu na humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra Fria, que veio logo em seguida, e as questões do racismo e das desigualdades sociais, que, por mais terríveis que pareçam hoje, eram ainda mais acentuadas naquela época, então a gente tinha populações mais vulneráveis do que a gente tem hoje, e a pesquisa costumava se aproveitar dessas vulnerabilidades e situações de crise, como, por exemplo, o próprio nazismo fez experimentos nos seus campos de concentração completamente antiéticos. Então isso desencadeou pilares, e um deles é que a gente jamais vai colocar a saúde de uma pessoa em risco para testar medicações ou vacinas para a população. Um risco que seja induzido. Então, a gente não vai induzir risco. Então, como é que esses estudos são desenhados, como o de Oxford e o da
vacina que estamos testando do Butantan com a Sinovac, que se chama Coronavac. A gente vacina, aplica esse produto ou o placebo, porque a gente não sabe se o produto vai funcionar, então a gente aplica um ou o outro, justamente para a gente ter 2 grupos para poder comparar, um grupo que estará protegido caso a vacina funcione e um grupo que não estará protegido porque teve aplicado em si o placebo. E a gente nem sabe, como pesquisador, quem recebeu o quê. E é isso que a gente chama de um estudo cego. Então, os estudos são de maior qualidade, que é quando a gente tem realmente boa evidência física, é quando a gente tem um grupo que recebeu o produto da vacina em teste, um grupo com placebo, eles foram distribuídos entre esses 2 grupos, os participantes, de modo aleatório, justamente para não ter um vício de distribuição, e nós não sabemos quem recebeu o quê, justamente para a gente não ficar falando, esse aqui recebeu a vacina, então ele provavelmente não vai ficar doente. Então, a gente não tem esse viés. Os estudos são feitos assim e a gente seleciona a população que tem maior chance de ser exposta ao vírus, mas não expô-la ao vírus de modo sumário, ou seja, da gente chegar lá e injetar o vírus na pessoa. Hoje, isso é feito em modelos animais, que são os estudos pré-clínicos, para justamente a gente conseguir ter uma ideia de eficácia deste produto, porque se ele funciona num modelo animal, a gente pode, dependendo do quão próximo esse modelo animal é do ser humano, a gente pode inferir a probabilidade dele funcionar no humano também. E foi isso que foi feito, tá? Com essas vacinas, ou seja, se utilizou em modelos animais que a gente chama de primatas não humanos, basicamente macaco, né? E se fez esse teste, ou seja, se vacinaram alguns macacos, outros se deu só o placebo, e aí sim se expôs fortemente ao vírus esses macacos para ver o que acontecia. E o que a gente viu foi justamente que os macacos que tomaram o placebo evoluíram com uma doença grave, em boa parte dos casos, porque se colocava bastante vírus ali, e os que tinham tomado a vacina ficaram protegidos, principalmente de doença grave. Os que se infectaram tiveram uma doença clínica muito tranquila. Então, esses princípios são justamente para a gente garantir que ninguém que vá participar de um estudo de pesquisa como esse de vacina vá correr um risco maior do que ele correria na sua vida normal. E é por isso que a gente seleciona profissionais de saúde que estão atendendo pacientes com Covid. Porque como parte da rotina e da profissão e do dia a dia deles, eles vão estar expostos ao vírus de alguma forma. E tem maior chance do que a população geral de pegar o vírus se ainda não pegaram. E a gente só vai incluir, obviamente, pessoas que não foram infectadas ainda para testar a vacina. Então, eu estou dando toda essa explicação para lhe falar de novo que, no final das contas, é antiético a gente expor alguém a um vírus para testar uma vacina. Sim. Portuga, você quer falar alguma coisa? Eu gostei da explicação dele, ficou bem legal. Não, foi ótimo, didática. Voltando um pouco sobre essa questão da evolução da doença, eu vou falar um pouco sobre letalidade. Tudo bem, Fábio? É uma dúvida que eu tenho. Eu lembro que no começo da pandemia, Deus sabe, né? Janeiro, fevereiro, a taxa de letalidade estava começando a acertar, segundo as fontes oficiais vindas da China, então em 5%. E o grosso das pessoas leigas, eu entendo, né? Elas ficaram preocupadas e falaram, mas 5% blá, 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 né? Não posso ir, As pessoas não sabem que é uma aposta, né? Elas não sabem que, supondo que fosse 5%, como se falaram lá no início, final de janeiro, na verdade, é como se realmente fosse 5% para todas as faixas etárias e para todas as condições, é como se você sair com uma moeda no bolso, ou melhor, com um dado de 100 lados, se pudesse ter um dado de 100 lados, jogasse para cima e se caísse o número de 1 a 5, você morria. É uma aposta que você faz todo dia. Você tem mais chance de sobreviver, mas é uma aposta. As pessoas não entendem que você está fazendo uma aposta ao abrir-se à convivência com o vírus. Né? Mas depois você descobriu a questão da faixa etária. Realmente ele é muito mais letal conforme você fica velho, né? E ela, na média, ela não é 5%, ela está hoje mais ou menos entre 1% e 2%, dependendo da fonte. Né? A Singapura, calculando o número de infectados pelo número de mortes pelo número de infectados, não dá 0,5%. Até é assustador, né? Assustador ao contrário, né? Dito isso, o que você falaria para alguém? Olha, desenvolvi Covid, estou com hipóxia, estou mal, estou
tô para ir no hospital, qual a chance dela sair viva? Interessante você colocar isso, Rodrigo, porque eu li um livro recentemente, nos últimos meses, que se chama O Último Sopro de Vida, que é um livro que conta a história de Último sopro de vida. O Último Sopro de Vida. É um livro de um neurocirurgião que morreu de câncer. Estou contando porque, obviamente, a história não é parte, é uma história real, né? E ele fala justamente sobre essa questão de vivenciar a finitude, né? Da morte. E quando ele vive esse processo, ele pergunta para a colega do hospital, que é quem está cuidando dele, porque quando ele descobre que ele está com câncer e tudo mais, já é um câncer que não tem perspectiva de cura. Né? E aí fica justamente nessa questão de quanto tempo eu tenho de vida, qual é a probabilidade de eu morrer até 6 meses, qual é a probabilidade de eu morrer até 12 meses. E para mim foi uma lição muito grande profissional esse livro, porque ela se recusava a falar disso com ele. Porque ela falava assim, cada caso é um caso. Se você se prender nesse número, parece que é isso que vai acontecer com você, como você estava falando da aposta. Né? É justamente o contrário do que a gente tem como raciocínio dessa questão da aposta. Então, você dá um número para uma pessoa, olha, você tem 20% de chance de sair daqui. Existem tantas variáveis em cada indivíduo que é difícil a gente precisar um número. A gente consegue dar estimativas para a população, mas é um conceito um pouco até difícil de se tocar, porque ele é muito subjetivo. Porque você fala assim, para a população é 20%, então para mim é 20%, para a população parecida comigo. Não é bem assim. Porque tem tantas... É o que a gente fala de medicina personalizada. Cada indivíduo é tão único e as suas características são tão individualizadas que para você pode ser tanto pior quanto melhor. Vai depender de como as coisas vão evoluir. Dito isso, só estou te falando porque eu não falo para alguém, olha, você tem 20% de chance de sair vivo, ou você tem 3 meses de vida, ou você tem 6 meses de vida. A gente não consegue ser objetivo assim em medicina se você estiver sendo honesto com o quanto a informação é fluida e com o quão pouco a gente sabe de cada um desses assuntos. Mas em termos populacionais, a gente consegue falar. E aí sim, como você estava colocando, a questão de probabilidade das coisas darem certo ou errado. Quando você fala que Singapura, por exemplo, é 0,5%, enquanto outros lugares falam de 5%. Agora a gente vai começar a entrar nas limitações que a gente tem de geração de dados nesse sentido. Quando a gente tem no Brasil, a gente só testa praticamente quem chega mal e interna. Obviamente que se o seu universo for quem chega mal ao hospital e acaba internado, você vai ter uma mortalidade muito maior do que se o seu universo fosse todo mundo que pegou o vírus. Enquanto que em Singapura, eles têm uma testagem em massa tão eficiente que eles pegam uma quantidade de casos assintomáticos e leves muito maior do que a gente pega no Brasil. Então, esse denominador dilui essa mortalidade. Então, a gente começa a fazer os cálculos do que seria a mortalidade real do vírus numa população se a gente estivesse testando toda a população e todas as pessoas que em algum momento pegaram o vírus. E a gente sabe que ela é muito menor do que 5%. Ela é menor do que 3%. Então é por isso que a gente tem 100 mil mortos no Brasil. Esse número também é subestimado, mas mesmo o número real, considerando o número de pessoas infectadas que a gente imagina que a gente tenha, que é muito maior do que 3 milhões, não é nem perto de 3 milhões. É difícil até estimar, porque a gente não testa tanto esses casos leves e assintomáticos. Mas quando a gente faz análises populacionais, saiu um dado hoje, se eu não me engano, na população da cidade de São Paulo, e aí eles costumam usar bancos de sangue ou inquéritos epidemiológicos, as pessoas são sorteadas por endereço para testar, para você tentar pegar como se fosse uma pesquisa de intenção de voto, né, para vocês que é a população geral. 18% da população da cidade de São Paulo teve contato com o vírus. Muita coisa, cara. Exato. Quer dizer, se a gente estiver falando só da cidade de São Paulo, a gente já está falando de quase 2 milhões de pessoas. Enquanto que no Brasil inteiro a gente tem oficialmente 3 milhões de infectados. Então, a gente sabe que o número brasileiro é muito maior do que 3, que seja, estou chutando, tá? Que seja 15 ou 20 milhões de pessoas. E a mortalidade também não deve ser 100 mil, que seja 3 vezes isso. Ainda assim, a gente não está falando de 5%. Então, resumindo, esse é um vírus que, como você mesmo colocou, a mortalidade vai depender muito
de qual faixa etária a gente está falando. Então, quando você me fala uma pessoa que começou a desenvolver esses sintomas, qual é a chance dela evoluir mal? A resposta é depende. Eu preciso de um monte de informação para te dar uma estimativa que ainda assim é imprecisa. Eu preciso saber a idade, eu preciso saber os problemas de comorbidade que essa pessoa tem, a condição de saúde geral dela, condições clínicas que ela apresenta naquele momento. Então, esses números são muito ilustrativos, mas não sólidos e objetivos. Mas o que fica é a ideia, como você já colocou desde o começo. Quanto mais elevada a idade, maior o risco. Quanto mais comorbidades, principalmente as que a gente já sabe que são de maior risco, como cardiovascular, diabetes e doenças que afetam o sistema imune e respiratório, maior a chance da pessoa evoluir mal. Ótimo. Perfeito. Doutor, esse final de semana eu estava conversando com minha companheira e ela me mostrou um vídeo que me chamou muita atenção. Eram pais com suas crianças e tal, e uma música legal no fundo, tal. Eu vou pro lado um pouco do homem, Fábio. E somos todos de carne e osso. E acabamos de passar o Dia dos Pais. Tendo um número subestimado ou não, são vidas que se foram. Como é que você lidar com essa situação quase que... Porque você também tá no período da formação de novos profissionais, né? Aí eu vejo você como uma balança, no sentido de dar você como pessoa e ainda dar a formação, se mantendo. Eu imagino que deve ser muito difícil. Muito difícil. Como você tem sentido, como você tem trabalhado com isso? Olha, Jaime, essa é uma questão curiosa, porque a gente não conversou sobre isso antes da gente fazer essa live. E nos últimos dias, isso tem sido uma questão central na minha experiência, porque lidar com profissionais de saúde em formação, passa a ser ainda mais desafiador num momento como esse. Quando eu falo num momento como esse, são dois aspectos principais que, para mim, são críticos nessa história. É um momento de crise sanitária que a gente está vivendo, sem precedentes, pelo menos no nosso tempo de vida. Né? Se viveu algo parecido com isso, a gente nem estava aqui. E o momento político-social que a gente está vivendo. Porque, especialmente no Brasil, no mundo em geral, mas especialmente no Brasil, a gente tem vivido um momento em que o individualismo, a visão elitista e social de desigualdade tem sido muito explícita. Né? A gente sempre soube que isso fazia parte fortemente da realidade brasileira, do nosso cotidiano, mas nos últimos tempos isso tem sido algo muito explícito. E isso acontece também quando a gente fala da saúde. Isso é um outro aspecto quando a gente fala da pandemia. A gente sabe que quem é pobre, quem é negro, quem não tem acesso a um sistema de saúde de maior qualidade, com mais recursos, morre mais. Começa por aí. E aí, quando você pensa nos profissionais de saúde, você fica imaginando, né? Quando a gente começou com a pandemia, sempre houve o discurso do heroísmo dos profissionais de saúde. E isso é real, sabe, Jaime? Eu vou lhe falar que como grupo profissional, como profissionais de saúde, e isso a gente está falando de um grupo multiprofissional, são profissionais que, para você trabalhar nessa área, via de regra, você realmente tem que ter como princípio que o seu objetivo primário é o bem-estar alheio, é o bem-estar coletivo. Porque não faz sentido você trabalhar nisso se você não estiver pensando dessa maneira. Mas muita gente não pensa assim. E uma das minhas maiores preocupações quando eu trabalho com ensino médico é que num momento como esse, essas pessoas que estão em formação enxerguem
justamente como esses conceitos são reais e importantes. Porque é muito comum a gente ver em várias áreas, e isso pode acontecer até na medicina e na área de saúde, da pessoa pensar, mas o que é o melhor para mim? Eu devo me sacrificar e me dedicar numa situação como essa, colocando a minha vida, minha segurança em risco, para tentar ajudar pessoas que eu sequer conheço, para ganhar pouco, porque muitos profissionais sequer são bem remunerados, ou aqueles que estão na formação para não ganhar nada, na verdade o que eu estou ganhando é conhecimento, é experiência, é aprendizado, não posso ganhar isso atendendo outros pacientes? Preciso ficar atendendo o Covid? E é esse o conceito que, para mim, Jaime, precisa ficar cada vez mais fortalecido nesse momento que a gente está vivendo. Se você decidiu ser um profissional de saúde, não faz sentido você achar que isso é secundário. Não faz sentido a gente estar passando por um momento que é o momento mais difícil sanitário da nossa história recente e você se preocupar com outras coisas do tipo, mas para minha formação profissional, eu já atendi 2 meses de pacientes de Covid. Eu não quero mais atender paciente com Covid porque eu já estou de saco cheio. E esse raciocínio, acredite se quiser, não é incomum. Deveria ser raríssimo ou inexistente. Mas mesmo dentro da classe de profissionais de saúde, acontece. Porque também são seres humanos e você vai ter todos os tipos de personalidade e de falhas como a gente tem na população geral. E é esse tipo de coisa que quando alguém está em formação, a gente tem a chance de moldar. E esse é o meu foco com eles. Eu me preocupo muito mais nesse sentido do que com as coisas que a gente estava discutindo antes, em relação à gravidade ou como é que vai ser a evolução da doença ou as apresentações dos sintomas, porque isso eles acham em qualquer artigo científico, eles acham em livros, eles vão aprender por difusão, osmose, como a gente preferir. Mas esses conceitos humanos, a formação do caráter de uma pessoa como profissional, esse é um momento em que vai realmente definir o que são os valores de cada um. E é isso que pega para mim, porque desde que essa pandemia começou, eu, como muitos outros colegas, tenho trabalhado incessantemente. Não considerei a possibilidade de tirar folga nem finais de semana, para ser bem sincero. Minha vida mudou completamente. E eu não estou fazendo isso porque eu sou um herói. Eu estou fazendo isso porque esse é o meu trabalho. Porque eu me dispus a fazer isso. E é isso que eu preciso que os alunos enxerguem. A minha missão é ajudá-los a enxergar desta forma para que a gente tenha uma classe de profissionais de saúde que saibam melhor qual é o papel deles ali, apesar de, sim, eles terem que colocar em primeiro lugar a segurança deles, porque não adianta um profissional de saúde trabalhar sem equipamento de proteção, porque ele vai atender um paciente, o segundo ele já não está lá para atender porque ele ficou doente. Uhum. Então, é claro que a segurança individual dele vem em primeiro lugar, mas depois disso, vem a saúde da população e a saúde do outro. As outras questões a gente vai ajustar com o tempo. Então, é isso que pega para mim quando a gente fala da questão educacional num momento como esse. Interessante. Portuga? Foi muito legal o que você falou, né? A questão moral para mim, tá à frente dessas coisas mesmo, né? A questão ética e moral. Até o que você fala, né? Estamos num momento muito individualista. Eu acho que na verdade ele é reflexo, sou eu falando aqui, tá? De um momento em que a gente passa por uma geração ou a sobreposição de algumas gerações estão presas nesse fundamentalismo do individualismo, ou fundamentalismo da liberdade somente individual, né? Que esquece o próximo, porque na verdade se a minha liberdade está acima de qualquer coisa, até das leis da física, eu estou sobrepondo alguém aqui do meu lado, né? Isso mesmo, eu não percebia o quanto a sociedade estava dodói da cabeça até sair a pandemia. Eu falei, gente, o que aconteceu com o mundo? Saiu da casinha, né? O pessoal ficou louco. E aí você como professor, eu sou professor, o Jaime foi e é eventualmente professor, já deu aula também, a gente sabe da importância de tentar que nossos alunos não falem besteira, não saiam dali falando besteira, né? Principalmente na formação de profissionais. Então, como é que você lida, ou como é que está sendo para você, que está nessa frente de trabalho,
lidar com formação de profissionais, sabendo que do outro lado da linha, ali na imprensa, não a imprensa nem tanto, a imprensa está fazendo um trabalho até legal, mas uma mídia estranha ou as mídias alternativas, por assim, começa a soltar informações ou erradas, ou informações perniciosas, ou informações fake news mesmo, informações totalmente falsas, com origens falsas, né? Que atrapalha o trabalho de vocês. Como é que você lida com isso? Como é que vocês estão lidando com isso? Porque eu fico puto, né? Se não estou lidando com isso, puto pra caramba. Você começa a racionalizar, cara, aquilo te dói, né? Dói, Rodrigo, mas você sabe que isso é um outro... Cabe uma conversa tão longa quanto essa que a gente está tendo sobre Covid, porque é um outro assunto que vocês dominam muito mais do que eu, mas que todos nós estamos vivendo, que é essa crise da informação e da desinformação, né? E da pós-verdade. Mas quando a gente fala de questões técnicas, eu vou te dizer que tem uma coisa que me incomoda, vou tentar dar um ângulo para vocês que talvez não esteja tão claro por vocês não serem profissionais da saúde, né? Especificamente. Mas o que me incomoda mais é quando eu faço um paralelo do profissional de saúde brasileiro, porque vamos concordar que esse processo que você descreveu é um processo mundial, né? Essa mídia que desinforma, Ok. a manipulação da mídia por esses agentes, acontece, a gente vê no noticiário nos Estados Unidos acontecendo. E na Europa menos, mas também acontece aqui o tempo todo, de profissionais até muitas vezes respeitados, com uma história na comunicação, e que você vê falando coisas do tipo assim, mas a cloroquina funciona. É claro que funciona, é só você olhar as pessoas que tomaram cloroquina e se recuperaram do vírus. Ou seja, elas falam com uma propriedade de questões que elas têm nenhum conhecimento, de que como é que você pode dizer que uma medicação funciona, causando um dano, né, da informação à população. Isso é gravíssimo. Mas para mim, especificamente, me incomoda o comportamento do profissional de saúde em si em relação a essa desinformação. Porque, veja bem, de um ponto de vista teórico, nós, pela formação que temos, deveríamos, nesse assunto específico, estar imunes a essa desinformação. Por quê? Porque nós somos os formadores nesse assunto. Não me interessa se um jornalista conhecido num canal de televisão respeitado está falando a cloroquina funciona. Eu não vou me basear no que ele está falando como profissional de saúde, eu não posso. Eu entendo a população ficar em dúvida. Mas o que mais me incomoda como profissional de saúde é a penetração e o dano que esse processo teve na conduta técnica de profissionais de saúde. Exemplo, diversos colegas em diversos serviços médicos, inclusive cidades brasileiras que fizeram isso de modo sistemático, utilizando medicações como a cloroquina ou outras condutas no gerenciamento clínico do COVID, sem nenhuma comprovação científica, vindo justamente nesse âmbito da desinformação que a gente está vendo para a população geral. Aí eu me pergunto, por que isso está acontecendo? E a única coisa que eu consigo imaginar, Rodrigo, é justamente pela deficiência e a falta de qualidade que a gente tem na formação dos nossos profissionais de saúde, nesse caso especificamente da classe médica. Porque para a gente ter tanto médico... Forte, hein? Porque para a gente ter tanto médico... Foi forte essa. Mas assim, qual é a outra explicação? Eu não consigo imaginar um outro motivo. Porque qualquer outro motivo passaria por desvio de caráter. Porque você dar uma medicação para um paciente que você sabe que não funciona, só faz sentido se você não se importar com o seu paciente. Eu vou te dar uma medicação, você é meu paciente, eu olho para essa medicação e eu falo, isso aqui não funciona para essa doença, mas eu vou te dar. Para mim, não existe outra explicação. A única coisa que atenua algo muito mais forte do que o que você encarou, que eu estava dizendo inicialmente, é justamente porque este profissional de saúde olha para essa medicação e fala, está todo mundo falando que isso funciona. Está no jornal que isso funciona, o Poder Executivo está falando que isso funciona, pelo menos verbalmente na imprensa, mas os órgãos da classe médica, CRM, Associação Médica Brasileira, jornais científicos, Sociedade Brasileira de Infectologia, todos os órgãos oficiais estão dizendo não utilize essa medicação para o tratamento desta doença. Não há comprovação de que essa medicação funciona. Qual é o motivo para um profissional
que tem essas informações ainda assim ficar em dúvida? É porque a formação dele como profissional não contempla justamente essa solidez de onde buscar essa informação. O Papa pode vir para mim e falar que uma medicação funciona, com todo respeito ao Papa, justamente porque a gente fala, são pessoas que são referências. O presidente da República, o Papa, falar que uma medicação funciona. Se o estudo científico de qualidade, e eu sei julgar e ler um estudo científico porque é a minha área de trabalho, me diz essa medicação não comprovou eficácia, o que vai me levar a utilizar essa medicação? Para finalizar o que eu estou te dizendo, isso é uma impressão pessoal minha. Isso é muito mais forte no Brasil do que em outros lugares onde os profissionais têm uma solidez na sua formação maior. E o que é óbvio, Estados Unidos e Europa. Se a gente pensar nos Estados Unidos, a situação de desinformação e a situação política são muito semelhantes. A gente vive um processo parecido com o americano. E aí eu lhe pergunto, com que frequência e com que intensidade os pacientes americanos são tratados com cloroquina? Sumiu lá. Isso não tem mais, isso não é mais um problema lá. Veio para Nem cá, ivermectina. inclusive, né? Veio para cá. Nem ivermectina, nem a cloroquina e nem a nitazoxanida. Então, mas a minha dúvida, mas nunca foi lá. O que eu quero lhe dizer é que nos Estados Unidos a coisa não aconteceu com a intensidade que aconteceu aqui. E a minha teoria é a classe de profissionais de saúde dos Estados Unidos sabe muito bem quais são as referências deles. Eles vão atrás do CDC, eles vão atrás dos órgãos, das associações médicas, das associações de enfermeiros, das associações de fisioterapeutas, e eles seguem protocolos, e eles têm referências do que é o correto se fazer de um ponto de vista técnico. Não vai ser a desinformação midiática que vai colocar em xeque a conduta geral dos profissionais de saúde. Perfeito. Então, no Brasil, eu tenho essa sensação, eu posso estar errado, mas eu tenho essa sensação de que falta para a gente essa solidez, é um problema que se levanta e que eu acho que a gente precisa encarar com muita seriedade. Os nossos profissionais de saúde precisam estar mais embasados e a gente precisa criar esse vínculo maior do próprio profissional de saúde com as suas referências de confiança. Ou seja, onde você vai buscar informação e aonde essa informação para você é sólida e não importa o que você vai ver no jornal, que não é aquilo que vai fazer você mudar de opinião. Fantástico. No WhatsApp, na verdade, né? Ou no WhatsApp, grupos de médicos do WhatsApp. Ou seja, né? Não é por aí que você vai decidir qual é a sua conduta médica. Exato. Doutor Fábio, já nos encaminhamos para o final. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença, as suas palavras foram fantásticas. Foi uma aula, né? Foi uma aula. Bom, professor, né? Fantástica, né? Fantástica. Fantástico. Peço ao senhor que se tiver alguma coisa para dizer já nas suas colocações finais. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar conversando com vocês aqui. Eu acho que nesse momento a gente, como profissional de saúde, tem que se colocar à disposição para tentar justamente compartilhar as informações que a gente tem segurança que são informações mais sólidas, né? E justamente todo esse papo que a gente teve, o meu objetivo é tentar passar o ponto de vista de alguém que está lendo e estudando sobre o assunto e vivenciando essa situação, de maneira a gente poder ampliar justamente esse conhecimento e essa vivência, porque é uma experiência que de uma forma ou de outra afeta a todos nós e diz respeito a toda a população. Então, enquanto a gente estiver vivendo essa crise, eu acho que os profissionais de saúde, em especial, têm essa missão de tentar ajudar a população em diversas frentes, inclusive na questão das informações. Muito obrigado. Senhores, obrigado então pela contribuição maravilhosa. Doutor Fábio, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima. Só tenho a agradecer. Parabéns, muito obrigado também. Adorei. Muito. Que bom. Portuguinha, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.